Obrigada pelo tempo. Boa noite, gente. Bom, como a Maria Lúcia disse, eu sou historiadora, eu trabalho no Arquivo Histórico na Biblioteca do Museu Mariano Procópio desde 2011 com o Sérgio, que não pôde vir hoje porque por conta da chuva teve um problema na casa dele, acabou de ligar, também teve um vazamento, ele está preso em casa, tentando esperar o condomínio lá resolver as coisas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre os ex-libris do Museu Mariano Procópio. Em 2015, a gente fez um levantamento, na verdade, assim que a gente chegou no museu, a gente fez um levantamento de todas as obras da biblioteca, numa planilha, pegando todas as características dessas obras, e aí, alguns anos depois, 2 anos depois, a gente começou a produzir catálogos temáticos. E um desses catálogos temáticos que a gente produziu foi sobre o ex-libris. A partir dessa planilha mais geral, a gente elaborou um estudo específico sobre a nossa coleção de ex-libris lá no museu. Nós temos 13 marcas de ex-libris pertencentes a pessoas diversas, a gente vai ver aqui algumas delas. E aí a gente reuniu tudo isso, elaborou esse catálogo e depois a gente produziu um artigo para difundir esse acervo do Museu Mariano Procópio. Só para a gente começar, vou falar rapidamente aqui da biblioteca do Museu Mariano Procópio, caracterizar de modo geral. A biblioteca, assim como o Museu Mariano Procópio, ela é eclética. A gente tem livros de história, arte, religião, direito, botânica, uma série de documentos. A coleção ela é temática. Na verdade, a gente tem uma diversidade temática, né? Ela é bem eclética. E isso é próprio, é bem característico daquele conhecimento enciclopédico dos homens do século XIX e do início do século XX, né? Essa ideia de construir um conhecimento enciclopédico. A origem do acervo está ligada à família Ferreira Lage, aos livros que eram de uso Mariano Procópio, Maria Amália, Alfredo, Maria Pardos e também a doações que foram recebidas ao longo do tempo. E dentre essas doadoras, uma que se destaca muito é a Amélia Cavalcante de Albuquerque, a Viscondessa de Cavalcante, que é prima do Alfredo, né? Ela era prima do Alfredo e ela fez doações para todas as áreas do museu. Então a gente tem uma parte considerável da coleção do museu também é oriundo do colecionismo da Viscondessa de Cavalcante. Quando a biblioteca foi fundada, ela foi fundada em 1939 com o nome de Biblioteca Arquivos. E logo nesse primeiro ano, a Viscondessa doou mais ou menos 700 obras para a biblioteca do museu. Atualmente, a biblioteca a gente divide em 2 seções. Uma que a gente chama de seção de obras gerais, que são as obras que a gente usa cotidianamente. Então, os funcionários utilizam, pesquisadores também utilizam, os estagiários, mas são obras que foram publicadas mais recentemente e são obras de referência que a gente utiliza para o trabalho do museu. E a outra seção a gente chama de seção de obras especiais. São obras especiais por conta das marcas que carregam, por conta da procedência. Então, existe uma série de características que tornam essas obras especiais. A gente tem aproximadamente 3.500 obras que a gente considera hoje como obras especiais. Por quê? Porque são antigas, a gente tem, por exemplo, uma regra beneditina lá de 1582, a gente tem livros de 1600 sobre os reis de Portugal. A gente considera a obra rara, às vezes, por conta da encadernação. Então, a gente tem encadernação em capa de tartaruga, encadernação em marfim, madrepérola. Às vezes, é por conta das ilustrações, ela também se torna uma obra especial, uma obra rara. E, às vezes, e uma coisa que interessa muito pra gente, né, eu vou falar pra mim e pro Sérgio, enquanto historiador, são as marcas que existem nessas obras. Então, carimbo, nome, anotação marginal, tudo isso interessa muito a gente, dedicatória, isso mostra a trajetória da obra, né? Mostra esse caminho pelo qual a obra percorreu, essa relação entre o dono e o livro, e uma dessas marcas que chama a nossa atenção é o ex-libris, né? E é dessa marca específica que a gente vai falar. O ex-libris, ele traz um pouco da historicidade e da trajetória da obra também. Então, é isso, só para a gente contextualizar. Ex-libris, o que significa a palavra ex-libris? É uma locução latina que significa dos livros de,
dentre os livros de ou um dos livros de. Então, é uma etiqueta que é feita geralmente por um artista, que é colado no verso da capa do livro e indica que aquele livro pertence a um indivíduo ou a uma instituição, né? Mostra que aquele livro ele está inserido numa determinada coleção, seja uma coleção individual ou seja uma coleção institucional. A gente sempre brinca que é uma forma mais chique, mais fina, né? De você marcar o seu livro. Ao invés de você escrever, de você carimbar, você cola o seu ex-libris ali no livro. É uma marca de propriedade, então, e serve para identificar o livro, ou seja, que o livro pertence a alguém ou a alguma instituição. Essa etiqueta ela tem um caráter artístico também. Alguns autores falam que os ex-libris são obras-primas miniaturais, porque você tem todo um trabalho ali artístico também que é feito nessas etiquetas. E esse ex-libris ele vai individualizar e vai personalizar a obra. A gente pode ter 1000 exemplares de uma obra, mas se uma delas tem a minha etiqueta, né, tem o meu ex-libris, eu estou individualizando e personalizando aquela obra. Então eu crio também uma outra relação. Não é a mesma obra que o Rodrigo tem. É a mesma edição, é o mesmo livro, é o mesmo conteúdo, mas a gente tem algumas outras características como o ex-libris que vão individualizar e personalizar essa obra. A gente tem pouquíssimos estudos sobre o ex-libris no Brasil. E aí, quando a gente foi escrever também um artigo, foi fazer essa pesquisa, a gente teve dificuldade em encontrar bibliografia. A gente fez contato com alguns professores, tem um professor até da UNB que mandou na época um livro pra gente, mas a gente não tem uma bibliografia muito vasta sobre os ex-libris aqui no Brasil. A gente sabe que o primeiro ex-libris que se tem conhecimento data do início do século XIX, mais ou menos 1805, que é do Manuel de Abreu Guimarães, e que o primeiro colecionador de ex-libris foi o Barão do Rio Branco. E a gente tem vários desenhistas brasileiros, como, por exemplo, Alberto Lima, que produziram vários ex-libris. E até hoje a gente ainda tem artistas que continuam produzindo essa etiqueta. E os ex-libris no Museu Mariano Procópio. Desse total, desse nosso universo de obras especiais, que giram em torno de 3.500 obras, né, como eu falei no início, a gente tem apenas 68 obras portadoras dessa marca, portadoras do ex-libris. Mas isso é muito importante também, né? Tentar entender quais livros receberam essas marcas e por que receberam. Então ali a gente tem todas as pessoas que têm marca na biblioteca, né? A gente tem o ex-libris lá do Álvaro Simões Correia, Cândido de Oliveira, Cunha Porto, do Merli Nóbrega, Massicô, Eduardo Prado, Funchal Garcia, John Guerra, Sofia Jobim, Veloso e Visconde a Viscondessa de Cavalcante. São esses personagens que deixaram ex-libris nos livros que a gente tem na biblioteca. E esses ex-libris evidenciam características relacionadas ao universo da informação, do conhecimento, da erudição e da instrução. Então também está muito relacionado à pessoa que colecionava livros, né? A pessoa que coleciona livros, que ela tem interesse por livros, ela também muitas vezes associa a sua etiqueta ao conhecimento, à erudição e à instrução. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Para começar, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é essa relação sujeito ex-libris. Se eu vou produzir a minha etiqueta, né, o meu ex-libris, a gente pode fazer essa pergunta ali, assim, pode-se dizer que os ex-libris representam a propriedade, a personalidade ou a alma de seus proprietários? Por exemplo, se eu vou fazer o meu ex-libris, será que eu vou estar representando naquela minha etiqueta, naquela obra-prima, que é pequenininha, né, obra-prima miniatural ali, a minha personalidade? Será que a minha alma vai estar representada naquela etiqueta? E aí a gente vai discutir agora um pouquinho disso. E aí, para começar, a gente vai falar desses dois personagens ali, Eduardo Prado e Cândido de Oliveira. Por que a gente colocou esses dois ex-libris juntos? Porque eles são ex-libris que a gente chama de livresco. A gente tem as duas etiquetas ali,
os dois escolheram como protagonista do Ex Libris o livro. Então a gente tem aqui o primeiro Eduardo Prado, a gente tem um monograma dele, né? Uma letra rebuscada ali, Ex Libris e Eduardo Prado. A gente olhando, dá a impressão de que é uma encadernação de luxo, a gente vê que tem um fecho ali em metal, né? Então é um livro também rebuscado. A gente tem o monograma também bem ornamentado, e do outro lado a gente tem o Ex Libris do Cândido de Oliveira. E aí ele coloca ali um título que ele recebeu, conselheiro. Ele foi conselheiro de Estado do Império. Então, como esse título é um título importante, já era um título que dava distinção, ele resolveu colocar esse título no Ex Libris dele. E do outro lado a gente tem ali um elmo e a gente tem duas condecorações ali. Uma é da Ordem da Rosa e o outro é de uma ordem portuguesa. Então a gente também tem, olha só como que é interessante, ali a gente tem Cândido de Oliveira colocando na etiqueta dele o título, provavelmente o título mais importante, ou que ele considerava que era o mais importante, né, já que ele era conselheiro de Estado. Ele coloca no Ex Libris dele as duas condecorações que ele recebeu ao longo da vida, e ele também coloca esse livro todo rebuscado, esse livro, como é que a gente pode colocar? Esse livro que seria um livro, provavelmente uma encadernação de luxo, passa essa impressão, né, de que é um livro com uma encadernação mais rebuscada, um livro mais rebuscado. E a gente ainda tem um elmo ali que passa essa ideia de poder, de nobreza. Então a gente tem uma mensagem sendo passada por esses Ex Libris. A gente tem dois personagens, tanto o Eduardo Prado quanto o Cândido de Oliveira, são monarquistas. O Eduardo Prado ele foi exilado com a proclamação da República, atuaram como escritores, eram formados em Direito, os dois formados em Direito pela Faculdade de São Paulo, então eles tinham uma atuação política muito significativa, eram ativos também como jornalistas, escritores. E aí quando a gente pensa nesse perfil deles, formado em Direito, a gente está falando de homens que formaram em Direito no século XIX, que tem essa erudição também. Nós estamos falando de duas pessoas que atuavam muito na vida política, escreviam muito, e a gente tem, quando a gente olha os Ex Libris deles, a gente percebe essa relação entre a biografia dos proprietários e a etiqueta, e o Ex Libris. E a gente vê isso também em alguns outras etiquetas que a gente tem no museu. Essa do Simões Correia, a gente não sabe o ano que ele nasceu ao certo, a gente não encontrou, mas a gente sabe que ele nasceu no final do século XIX e faleceu em 1961. E o Simões Correia, ele foi um médico especializado em doenças infantis. E aqui ele traz alguns elementos do Egito, relacionados também à sabedoria e ao conhecimento. A gente tem ali no meio em destaque o deus Tote, que é o deus do conhecimento e da sabedoria, né? Um deus egípcio. A gente tem vários papiros, vários livros ali. Então também esses elementos chamam a atenção para essa questão do conhecimento, da sabedoria, da erudição, e pensando na formação de um médico de final do século XIX, início do século XX também, né? Ele escrevia, era escritor, além de atuar como médico, era escritor. Então a gente tem toda uma representação de conhecimento e de sabedoria nesse Ex Libris. É interessante só fazer um parênteses aqui, chamar a atenção, que o artista que elaborou esse, aqui em cima, né? Aqui ó, no cantinho, tem o nome do artista que elaborou o Ex Libris, que é o Schilde, que é um pseudônimo, na verdade, de um arqueólogo e egiptólogo russo que trabalhou no Museu Nacional na virada do século XIX para o século XX. Então, quando o Simões Correia ele foi fazer o Ex Libris dele, ele também procurou um artista que soubesse de todos esses elementos, fosse um profundo conhecedor dos elementos do Egito Antigo, né? Então ele queria trazer isso, mas existe toda uma pesquisa. Eu quero me representar nessa etiqueta? Sim, mas como eu vou me representar nessa etiqueta?
e você tem todo um cuidado também para elaborar a sua etiqueta, né? A sua autorrepresentação ali naqueles poucos centímetros que você tem, centímetros quadrados ali. Aqui a gente tem o ex-libris do Eduardo Massicot, que dialoga muito com o do Simões Correia. Por quê? A gente viu lá que o ex-libris do Eduardo Prado e do Cândido de Oliveira são os ex-libris livrescos e são mais simples, né? Apesar de trazerem essa informação, de trazerem elementos que os dois gostariam de afirmar em sua personalidade, são desenhos mais simples. Aqui a gente tem tanto do Massicot quanto o que a gente viu anteriormente, do Simões Correia, são ex-libris mais rebuscados. Então eu estou passando aqui bem rapidamente por eles, porque quando a gente foi estudar esses ex-libris, a gente começou a fazer um monte de link e a perceber uma série de coisas, vários detalhes que aqui a gente não consegue ver, quando a gente chega pertinho, a gente percebe. Mas os dois têm esse aspecto mais rebuscado, né? Tanto do Massicot quanto do Simões Correia. E aqui também eles trazem esses elementos de conhecimento, de sabedoria. E uma coisa interessante, que aí é uma coisa que eu e o Sérgio a gente ficou dialogando, né? Que às vezes a gente faz umas pesquisas e a gente fica lá pensando, filosofando, né? O que pode ser, o que não pode ser. Porque tem coisa que a gente não tem certeza, né? A gente só teria certeza se a gente se encontrasse com os proprietários do ex-libris para perguntar. Mas ali no cantinho, a gente tem aqui uma caveira. E aqui também a gente tem esse homem com essa foice aqui. E aqui embaixo, nessa fita, não vai dar para ver, mas está escrito em francês, o mais tarde possível. E a gente ficou pensando, será que isso foi uma tentativa de mostrar a consciência da finitude da vida, né, que a caveira ela traz isso, esse homem com a foice traz também essa ideia da finitude da vida, mas quando a gente pensa que a vida é finita, mas o conhecimento e a sabedoria, eles continuam, né? A gente deixa isso para a posteridade, né? É um legado que a gente deixa. Então, apesar de você ter consciência da finitude da vida, você tem consciência também que o conhecimento e a sabedoria são virtudes que continuam, né, que vão perpetuar, vão além da nossa existência aqui. Isso foi uma divagação nossa, né, porque a gente foi interpretando o desenho e aí pode ser que sim, né? A gente, pela trajetória dos dois personagens, pela biografia que a gente conseguiu pesquisar, pela relação que a gente conseguiu fazer com os desenhos, pode ser que sim. Aqui o Eduardo Massicot, ele foi um bibliófilo francês, especialista em obra rara. A Biblioteca da França tem uma lista com todas as obras raras dele, foi um dos primeiros colecionadores de obras raras de que se tem notícia. E aqui em cima ele fez o retrato dele. E aí tem aqui uma localização, que é Orleans, e uma data, que é abril de 45, 1845. E a gente acredita que provavelmente é o lugar e a data de nascimento dele. E aí a gente tem escrito ali várias coisas como lembranças de meus amores. A gente tem as aves, cada ave aqui segura uma palavra: ciências, artes, livros e viagens, que são características também de uma elite erudita do século XIX. Então ele trouxe alguns elementos e algumas palavras que contextualizam não só ele, né, representam não só ele, que ele queria deixar, mas também o período em que ele viveu. Esse homem do século XIX, que é bibliófilo, que é colecionador, que é amante de livros, que busca essa erudição, esse conhecimento. Então a gente também tem esses elementos. E aqui a gente tem uma mulher deitada sobre um livro. E aqui na base do mundo são vários livros também que seguram o mundo ali, que sustentam o mundo, né? Que dão base. Aqui a gente tem o Dormir e Nóbrega. E o que a gente acha interessante, a gente tem um livro e uma pena. Então também está muito associado à atuação dele, né? À profissão dele, né? De jornalista, de escritor. E a gente tem uma pena
a gente tem o globo, o Brasil, e a gente pode perceber que a pena, ela está bem ali onde é Minas Gerais, né? Aponta ali mais ou menos onde é Minas Gerais. Então ele também traz essa informação do lugar de onde eu vim, né? Da minha raiz, de onde eu sou. Eu trago informação sobre a minha profissão, trago informação sobre a minha origem e também sobre o meu ideal de vida. Não deixa de ser também um ideal de vida, né? A etiqueta dele está muito associada à atuação dele, assim como a do Funchal Garcia. A do Funchal Garcia, ela mostra duas coisas muito interessantes. Uma é a relação dele com a profissão e a outra é a relação dele com alguns interesses pessoais. E aí a relação dele com a profissão, a gente tem aqui no cantinho uma paleta, um pincel e um tento, que é utilizado pelos artistas, né, também na hora de pintar. E esses três elementos estão muito associados à atuação dele enquanto pintor. E pintor especificamente de paisagens, né? O que ele gostava de pintar eram as paisagens. E a gente também tem, por outro lado, um livro com uma pena. Ele também escrevia, ele publicou vários livros de manual de desenho, autobiografia e alguns romances. Então também tem essa relação muito explícita, o meu ex-libris com a minha atuação profissional, enquanto pintor e enquanto escritor. E quando eu olhei esse ex-libris pela primeira vez, eu fiquei pensando onde era esse lugar, né, essa montanha. A gente tem ali uma frase, nos píncaros dos pés, a fronte nas estrelas. E aí, quando eu olhei, eu falei que isso daqui parecia o Pico da Bandeira. Eu não sei se vocês conhecem, se alguém já foi, já viu foto. Eu já fui ao Pico da Bandeira algumas vezes. E aí, quando eu olhei isso daqui, eu falei, nossa, parece o Pico da Bandeira, porque eu tenho uma foto que pega assim, mais ou menos. E aí fui pesquisar o que era. E de fato, muito provavelmente, é isso, muitas vezes a gente não tem certeza, porque eles não deixaram a descrição, né, do ex-libris, mas pelas pesquisas que a gente fez, muito provavelmente é sim o Pico da Bandeira. Eu fiquei encarregada de fazer pesquisa desse ex-libris, e eu encontrei uma notícia publicada no jornal chamado Imparcial, de 1941. E o Funchal estava dando uma entrevista porque ele teve uma tela chamada Pontão da Bandeira, né, que é uma referência ao Pico da Bandeira, que foi premiado. Participou de uma exposição em Nova York, uma exposição na Filadélfia, e ele ganhou, ele foi premiado, né, esse quadro foi premiado. E ele falou que o sonho dele era pintar os lugares mais altos do Brasil. E ele produziu uma série de 10 quadros no Pico da Bandeira. Na época que ele pintou o quadro, o ex-libris dele é de 48, 1948, está no cantinho aqui, ó. Quem foi que fez? Que foi o Alberto Lima, em 1948. O ex-libris dele faz então essa alusão. Ele falou que o sonho dele era pintar, né, os lugares mais altos do Brasil, e na época que ele pintou, o Pico da Bandeira era considerado o ponto mais alto do Brasil. Hoje é considerado o terceiro ponto mais alto do Brasil, mas naquela época era o primeiro. Então a etiqueta dele mostra um projeto de vida que ele tinha, que era de pintar os pontos mais altos do Brasil, né? Ele pintou na época que era o ponto mais alto do Brasil, que era o Pico da Bandeira, e mostra também essa relação dele, a profissão, né? O ex-libris com a profissão. Sou escritor e sou pintor. Fora a divisa, né? Porque também é uma divisa muito interessante. Nos píncaros, pés, a fronte, nas estrelas. Esse daqui é o ex-libris da Sofia Jobim. Assim como o do Funchal Garcia era mineiro, de Leopoldino, e a Sofia Jobim. Assim como o do Funchal, o da Sofia tem muito essa relação, mostra muito essa relação dela com a profissão. A gente tem ali, né, o ex-libris, a gente tem uma mulher vestida em traje
antigo, né? Parece grego, antigo. A gente tem um cantinho, a roda, ali, né, de fiar. E a roda de fiar, ela está muito ligada às deusas do destino, né? Que são representadas muitas vezes como 3 fiandeiras que são responsáveis pelo nascimento, pela vida e pela morte. Então essa roda está ligada ao destino e é como se ela quisesse mostrar a relação dela com o trabalho, uma coisa do destino, né? E o que chama atenção no ex libris dela é a divisa, que está aqui embaixo. A minha atividade profissional é um ideal em realização, daí o meu amor ao trabalho. A Sofia Jobim, na década de 30, ela inaugura um Liceu Império, que era uma escola de corte e costura. Na década de 40, ela começa a lecionar a disciplina de História Indumentária na Escola Nacional de Belas Artes. Ela se forma em Museologia, na época foi no Museu Histórico Nacional na década de 60, e também na década de 60, após fazer várias pesquisas sobre indumentária, ela pesquisou história da indumentária em Londres, Paris, Atenas, Nova York. Ela montou o primeiro museu de indumentária da América Latina. Além disso, ela desenhou vários trajes para cinema e para teatro também. E quando a gente olha a trajetória dela, a gente consegue entender a divisa, né? Que a minha atividade profissional é um ideal em realização, daí o meu amor ao trabalho. E talvez consegue também fazer uma associação com a roda ali, né? Com o teatro. Por quê? Porque tem essa relação do destino, né? O meu destino era atuar nessa área, né? Como se ela quisesse passar essa ideia. Boa parte do acervo dela está no Museu Histórico Nacional, né? Tem uma coleção lá lindíssima e recentemente, com parceria com o MAR, eles digitaram várias aquarelas dela. Ela foi professora de indumentária do curso de museus. Ela foi professora lá? Foi professora de indumentária. Eles têm um acervo lindíssimo dela, né, Graça? A gente foi fazer uma visita lá o ano retrasado e eles mostraram algumas das aquarelas da Sofia Jobim que estão lá. Fiquei encantada, assim. A história dela é muito interessante e a relação dela com o ex libris também. A gente tem até aqui também o nome dela, né, em grego, Sofia. Ela colocou aí as letras. E aí agora a gente entra nos 2 últimos ex libris que a gente vai falar hoje. O da Viscondessa de Cavalcante e o do Visconde de Cavalcante. A Viscondessa é a Amélia Machado Cavalcante de Albuquerque. Ela era prima do Alfredo, a que a gente chama de prima-irmã, né? Porque ela era prima do Alfredo tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. O Alfredo Ferreira Lage, ele é o responsável, o fundador do Museu Mariano Procópio, né? Foi o primeiro diretor do museu. E a Viscondessa, como prima, ela teve uma relação também muito íntima com o Museu Mariano Procópio. A gente tem um acervo considerável da Viscondessa lá. E tanto tem um acervo considerável que das 68 obras com ex libris, 52 são da Viscondessa e do Visconde. Então a grande maioria das obras com ex libris que a gente tem na biblioteca, e a gente está falando de toda a biblioteca, tanto da seção de obras gerais quanto da de obras especiais, que juntas elas totalizam mais de 8.000 obras. Então a gente tem boa parte dessas obras com marca da Viscondessa. E aqui a gente colocou as 2 versões do ex libris dela. A gente tem uma medalha com o retrato da Viscondessa, né, dos 2 lados ali. A gente tem alguns raminhos ali em volta a medalha é circundada por volutas, né? E a gente tem ramos de oliveira ali, esses ramos de oliveira, eles estão associados à deusa Minerva, né? Então a gente tem aqui também uma relação que a gente vai falar um pouquinho para frente. A gente tem aqui em cima e aqui embaixo a coroa de conde. Ela era viscondessa, mas ela usou no ex libris dela a coroa de conde. Por quê? Porque o marido dela recebeu o título de visconde com grandeza. E quando você recebia o título com grandeza, você podia usar a coroa
acima da sua. A gente tinha barão, visconde, conde, marquês e duque. Então, ela era viscondessa, era o marido, mas eram viscondes com honras de grandeza. Então, eles podiam usar a coroa do título acima, né, de conde. E aí, ela coloca ali no ex-libris dela essa marca, né, visconde, sou viscondessa, mas viscondessa com honras de grandeza. E interessante que alguns livros, a gente tem, por exemplo, um clássico do Manuel Esteves que fala sobre os ex-libris. Ele fala que o ex-libris da Viscondessa é um dos mais bonitos da coleção brasileira. Fala que é simples, ele define o ex-libris dela como simples, mas como um mimo de graça e de beleza. E realmente o ex-libris dela é um ex-libris muito bonito. Foi gravado por um artista francês, o Agri, tanto dela quanto do marido. E a gente tem lá no museu uma prova do ex-libris datada de 1890. Então a gente acredita que eles confeccionaram esse ex-libris nesse período, 1890. A gente não tem certeza, mas como é uma prova do ex-libris, carimbado pela Maison, né, que fez o desenho com essa data, então a gente acredita que tenha sido nesse período. Por quê? Em 1889, quando a República é proclamada no Brasil, o Visconde e a Viscondessa, eles vão para a Europa, vão para a França também. Eles fazem parte da pequena corte do imperador exilado. A gente também tem um documento que mostra que eles pediram residência em Paris. Então, eles moraram lá, né, durante um tempo, e a gente acredita que foi nesse período que eles fizeram o ex-libris. E se foi, apesar da monarquia ter caído, né, da república ter acabado com todos os títulos, ela colocou ali, apesar de ter colocado a de Cavalcante, né, a Amélia de Cavalcante, ela colocou a coroa ali, né? Então, assim, formalmente os títulos se foram extintos, né, com a queda da monarquia, mas todos eles continuaram a se tratar como os títulos, e ela acabou reafirmando isso daqui também no ex-libris dela. A gente não achou nenhuma referência, a gente procurou algumas exposições que a gente ficou sabendo que teve sobre ex-libris. O ex-libris da Viscondessa, ele sempre é citado, mas a segunda versão dele a gente nunca viu em lugar nenhum, só lá no museu. A gente não sabe se foi uma versão muito difundida ou não, porque nessa segunda versão a coroa ela está embaixo. E aí a gente ficou pensando, por que a coroa está embaixo? E muito provavelmente também a coroa está embaixo por conta da morte do marido. Por quê? Em 1899 o Visconde morre, e a gente tem lá no museu 42 obras, das 52 que eu falei, 42 obras são da Viscondessa, com ex-libris dela. 52 do Visconde da Viscondessa, né? 42 dela, 10 do marido. E dessas 42, só 4 obras foram editadas no século XX. E as 4 obras que foram editadas no século XX têm a segunda versão do ex-libris, com a coroa embaixo. Então, é muito provável que ela tenha colocado a coroa embaixo no ex-libris após a morte do marido. Pela pesquisa que a gente fez, né? Inicialmente, a gente pensou que pudesse ter sido por conta da proclamação da República. Mas se tem um documento que indica que o ex-libris foi feito em 1890, então isso não procede. E a gente tem obras editadas na década de 1890, com ex-libris com a coroa em cima. Quer dizer alguma coisa? Não, ela pode ter comprado depois, né? Não necessariamente ela comprou no ano que as obras foram editadas. Mas as obras que a gente tem dela, que foram editadas na década de 1910, 1920 e 1930, tem um ex-libris com a coroa embaixo. Então, muito provavelmente, ela fez essa mudança por conta da morte do marido. E aqui, a gente trouxe como exemplo um versinho que a gente tem lá no museu, no arquivo histórico, do Machado de Assis. A Viscondessa, dentre várias coisas que ela colecionava escritos literários. Então, a gente tem poesias de diversos autores, e um deles é o Machado, que escreveu para ela em setembro de 1899. Vênus Eterna.
como se a excelência não lhe bastasse da beleza sua, foi pedir a Minerva a sapiência, e Minerva atendeu a prece tua. E aí a gente colocou esse versinho aqui, porque nesse Ex Libris a gente tem os ramos de oliveira que fazem alusão à Minerva, né, e à sabedoria, ao conhecimento. Então a gente também tem ali uma autorrepresentação da Viscondessa como uma pessoa ligada ao conhecimento, à sabedoria e às artes, né, porque Minerva está ligada ao conhecimento, à sabedoria e às artes. E por último, o Ex Libris do Visconde de Cavalcanti. O do Visconde de Cavalcanti, esse Ex Libris, é classificado como heráldico. A gente não tem um documento dele, como a gente tem da Viscondessa, né, que tem uma data de 1890, mas também foi feito na França pelo mesmo artista, então existe uma grande possibilidade dos dois terem sido feitos na mesma época. E apesar disso terem sido feitos na mesma época, ele coloca aqui em latim o título dele, Visconde de Cavalcanti. Ele se tornou Visconde em 1888, então um ano antes da monarquia cair, né, da República ser proclamada. E aqui embaixo ele coloca uma abreviação também, ó, em latim, senador do Império Brasileiro. Lembrando que o cargo de senador no Império ele era vitalício. Ele se tornou senador em 1877 e no Império você só perdia o título de senador com a morte, né, era vitalício. E aí a gente tem heráldico, porque além de ter essa medalha com esse cavaleiro no cavalo, a gente tem aqui uma divisa que também está em latim, que é Cavalcante dos Cavalcantes. Então isso mostra a ancestralidade dele, né? Ele quer mostrar aqui o status nobiliárquico, a ancestralidade dele também. A gente tem um cavaleiro, a gente tem aqui uma espada, que é símbolo de força, de proteção. O cavaleiro em cima do cavalo, que significa nobreza, graça, significa devoção ao dever, né? Então a gente também tem todos os elementos aqui, eles foram cuidadosamente escolhidos para passar essa imagem. O Visconde ele foi ministro, o Visconde foi deputado, o Visconde foi senador, foi conselheiro de Estado, ele foi presidente de várias províncias do Nordeste, ele representou o Brasil, foi o delegado da Comissão Brasileira, do Comitê Franco-Brasileiro, na exposição de 1889, que aconteceu em Paris, em comemoração ao centenário da Revolução Francesa. Então, ele tinha uma relação próxima também ao imperador. E, de uma família tradicional do Nordeste, ele quis representar toda essa sua origem, né, aqui nesse Ex Libris. No escudo aqui, que também dá essa ideia de proteção, a gente tem umas cruzetas, que fazem alusão aos Cavalcanti de Florença. Então ele foi buscar lá em Florença, século XVI, século XVII, essa ancestralidade, né? Essa tentativa de resgatar essa ancestralidade. E dos Cavalcanti, né? Ele não utilizou, porque como o título dele é o Visconde de Cavalcanti, apesar do sobrenome ser Cavalcanti de Albuquerque, ele acabou utilizando as armas dos Cavalcanti e não dos Albuquerque. Então ficou a pergunta, né? A relação sujeito ex libris. Será que o ex libris ele representa a personalidade ou a alma do seu proprietário? É a primeira pergunta que a gente fez, né? Quando a gente olha a biografia dessas pessoas, né, desses personagens, e olha o ex libris, a gente percebe que a tentativa é você representar alguns aspectos da sua personalidade, da sua alma, as suas predileções, as suas convicções, a sua ancestralidade, né? Então existe uma intenção por trás do ex libris. O ex libris ele não é feito aleatoriamente, né? Eu peço alguém para fazer, um artista para fazer um desenho e pronto. Não, a gente tem toda uma relação, né? Geralmente
o proprietário da Ex Libris, ele senta com o artista e eles vão conversar para saber o que a gente vai representar aqui nessa etiqueta. E uma segunda pergunta que a gente faz, para a gente fazer essa reflexão também, caminhando aqui para o encerramento, é a relação sujeito, ex libris e livro. Eu tento me representar essa etiqueta. E quando eu colo essa etiqueta no livro, estou querendo me representar também? Eu colo essa etiqueta em todos os livros que eu tenho? E aí a gente fez duas perguntas. A primeira, o que pode representar a colocação de ex libris numa determinada obra? Ou seja, será que eu coloco o meu ex libris, que é uma obra de arte miniatura, em todos os meus livros? Às vezes você ganha aquele livro que você nem tem muito interesse, né? Você vai gastar o seu ex libris colocando a sua etiqueta ali? Né? Será que a gente coloca em tudo? Se não coloca, o que pode representar a colocação do ex libris num livro? E uma segunda pergunta, que relações podemos estabelecer entre a colocação do ex libris numa determinada obra e a personalidade do seu proprietário? Será que ao colocar o ex libris numa obra, eu também estou querendo construir uma autorrepresentação minha? Por que eu escolho o livro X para colocar o meu ex libris e não escolho o Y? Né? Será que eu estou querendo me construir também? Deixar uma determinada imagem de mim para a posteridade? E aí a gente traz aqui dois exemplos só para a gente ficar aqui na indagação, só na reflexão. A gente tem um livro lá no museu com o ex libris do Funchal Garcia. Esse daqui é o livro e ele se chama Memórias de Ivan Trigal, foi publicado em 1937 e tem uma dedicatória para Geralda Armon. Geralda Armon foi a diretora do Museu Mariano Procópio de 1944 a 1980. Ela era prima do Alfredo e após a morte do Alfredo ela assume a direção do museu. E aqui a gente também tem um ex libris apenas da Sofia Jobim e a gente também tem uma dedicatória dela. A dedicatória do Funchal, eu não vou conseguir ler ali, deixa eu ver se eu acho aqui. É para Geralda, as duas são para Geralda. Deixa eu só ver se eu... Aqui, ó. A do Funchal Garcia, ele colocou o seguinte... A senhorita Geralda Ferreira Armon, que com a sua alma musical, o seu espírito luminoso, a sua fúlgida inteligência e a sua ilimitada bondade soube cativar, em poucos instantes, meu pobre coração sexagenário. Esta humilde homenagem. Funchal Garcia, 18 de janeiro de 1949. E a da Sofia, ela coloca a cara Dona Geralda Armon Marques, com carinho e admiração, Sofia. Por que a gente quer chamar atenção para essas duas obras? Tanto o livro que tem o ex libris do Funchal é de autoria dele. Ele escreveu o livro. Foi o primeiro livro que ele publicou, Memórias de Ivan Trigal, em 1937, uma autobiografia. Ele faz uma autobiografia e publica esse livro. Aí ele doou o livro para Geralda Armon, que era diretora do museu, e é muito difícil você separar a Geralda, vida privada, do Museu Mariano Procópio. Então você doa um livro seu, autoral, com o seu ex libris, com uma dedicatória sua para a diretora de um museu. E a Sofia também. A gente só tem esse exemplar do ex libris dela lá. É uma palestra sobre indumentária que ela ministrou na Escola Nacional de Belas Artes. E também é um livro dela, com a palestra dela, com o ex libris dela, que ela faz uma dedicatória para a diretora do museu. E aí fica a dúvida, será que foi aleatório? É uma discussão que a gente levantou lá. Será que é aleatório? Você está doando uma obra sua que você escreveu com ex libris seu para uma instituição de memória? Ou será que essa tentativa que a gente tem de perpetuar a nossa memória?
Porque no fundo, a gente tem, né, a gente quer desenvolver algumas estratégias para perpetuar a nossa memória, para marcar a nossa trajetória e para deixar uma representação nossa também, né? É uma autorrepresentação que a gente tem. Então fica a pergunta. E esse daqui a gente tem o catálogo das medalhas brasileiras e das estrangeiras referentes ao Brasil. A gente tem ali, é um catálogo de numismática, escrito pela Viscondessa de Cavalcante em 1889. Então é um livro escrito por ela, referente à coleção dela, boa parte dessa coleção também está no museu, e aí ela coloca o ex-libris dela. Só que a gente tem 2 exemplares dessa obra no museu, os 2 com essa encadernação bem característica da Viscondessa, esse marmorizado, só que ela só coloca o ex-libris em um. E no que ela coloca o ex-libris, a gente tem aqui, ó, exemplar número 1. A gente tem, foram impressos 25 exemplares desse catálogo. Ou seja, 25 exemplares da primeira edição desse catálogo dela. Já é super raro, né? A gente tem 2 lá no museu, dessa primeira edição. Só que os 2, eu não coloco o ex-libris nos 2. Ela doou os 2 para o museu, mas ela só colocou o ex-libris dela no exemplar número 1. Por quê? Será que a gente coloca os nossos ex-libris aleatoriamente? E é que nem no caso da gravura, né? Quanto mais baixo o número da gravura, mais valor ela tem. Exatamente, porque é mais caro, não é o livro, você tem menos exemplares. Não, e o ex-libris? Não, porque eu estou falando assim, o exemplar 1 de 50 sim. é mais valioso do que os 50 de 50. Sim, isso sim. E tem essa característica mesmo, aí que é o primeiro, então, essa característica de ser muito raro e de você doar. Então, é um livro que você escreveu sobre a sua própria coleção, você doa para o museu, ainda em vida, com o seu ex-libris. Então, a gente tem também essas perguntas no ar. E para finalizar, a gente tem esse exemplo aqui, desse livro, que é um livro do Visconde de Cavalcante, livro de Jesus Cristo, escrito pelo Padre de Dom. E aí a gente tem o volume 1 e o volume 2, lá no museu. E os 2 têm ex-libris. E o que chama atenção nesse livro? O que chama atenção nesse livro é que nessas observações que ele faz, tanto no volume 1 quanto no volume 2, ele está colocando assim, olha, copiei as anotações marginais do exemplar que o imperador me emprestou. Então, assim, tem várias anotações no livro, que foram transcritas literalmente do exemplar que Sua Majestade me emprestou. Então tem aquela ideia, né? De certa forma, eu estou afirmando, eu sou tão amigo do imperador que ele leu, fez as anotações dele e me emprestou para que eu pudesse transcrever essas anotações. E a gente sabe que a família Cavalcante, né, os Viscondes de Cavalcante, eram próximos da família imperial. O Visconde de Cavalcante ele teve uma atuação política intensa durante o Império. Ele e a Viscondessa foram para o exílio com o imperador assinou o leque da Viscondessa, né, que está lá no museu. A gente tem várias correspondências trocadas entre a Viscondessa e a Princesa Isabel, mesmo depois da morte da Teresa Cristina e do Dom Pedro II. Então, sim, eles tinham uma relação próxima, mas a gente deixa isso também registrado numa instituição de memória quando você pega, aqui provavelmente a Viscondessa, né, pega o exemplar do marido dela, com o ex-libris do marido, que tem a observação feita pelo marido de que transcreveu todas as anotações, todo o estudo do livro feito por Dom Pedro II e doa para uma instituição de memória, porque ela também doa ainda em vida. Então, a pergunta que fica é essa: será que essas ações elas são sempre intencionais? Eu não sei se a gente pode falar que sempre, 100% das vezes, mas sem intenção também elas não são, né? A gente tem uma tentativa aqui de autorrepresentação, tanto no ex-libris, na etiqueta, quanto nos livros que eu escolho colocar o meu ex-libris. Eu falei lá no início que logo no ano de inauguração da biblioteca, a Viscondessa doou quase 700 obras para o museu, em uma única doação. Ela fez outras doações. E ela deixou 42 obras com marca de ex-libris. Então, por que ela não colocou em todas?
E aí, quando a gente foi fazer mais ou menos o mapeamento, 35% dessas obras são relacionadas à numismática. O maior número de obras delas, o maior assunto, né, o assunto mais recorrente nos livros com ex-libris é o de numismática. E ela era colecionadora, né? Ela escreveu um catálogo sobre numismática. Então, das obras que ela deixou para o Museu de Numismática, quase 100% delas têm um ex-libris. E aí as outras são de antropologia, etnologia, de miniatura francesa. Então, assim, ela também selecionou as obras em que ela ia colocar o ex-libris dela. Ela não colocou, né, em todos os livros que ela doou para o museu. Tem uma intencionalidade. E aí, para terminar, a gente trouxe aqui uma citação de Machado de Assis, de um conto dele que chama O Espelho. Ele coloca o seguinte: cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também, há pouco, Voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor e etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é metafisicamente uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. E o que a gente quer concluir com o que a gente falou aqui, né, que eu falei aqui, com essa citação do Machado de Assis? A gente tem um ex-libris e a gente tem uma representação ali. Mas será que aquele ex-libris representa exatamente a minha personalidade ou a minha alma? Na verdade, não necessariamente. É uma autorrepresentação. E é uma autorrepresentação que eu faço na minha relação com o outro. Porque eu quero mostrar algumas características minhas, né, enaltecer algumas características para que o outro veja. Né? Hoje a gente fala muito das redes sociais, né? Que na rede social tudo é lindo. No ex-libris tudo é lindo também. São representações de períodos no Instagram, não é? Falei, são representações de períodos diferentes, né? Eu não estou ali sendo sincera, me expondo completamente ali. Eu estou sim, colocando características minhas. Tanto no ex-libris, quanto no livro que eu escolho colar o meu ex-libris. Mas eu estou destacando ali aquilo que é positivo. É o conhecimento, é a sabedoria, é a erudição. Eu estou fazendo uma autorrepresentação minha. E o que eu escolho colocar naquele ex-libris tem muito a ver com a minha relação com o outro, né? O que eu quero que a sociedade pense de mim? O que eu quero que a sociedade veja? E o que eu quero deixar para a posteridade, né? Porque quando a gente olha esses ex-libris e faz a análise desses ex-libris, a gente também tem uma autorrepresentação desses personagens, né? Então, é isso. A gente está colocando aqui, a gente trata esses ex-libris como objetos biográficos, né? Que trazem um pouco mesmo da biografia desses personagens. E a gente sempre fala que ele é um registro de si, é um teatro da memória, um lugar de memória. A gente faz uma representação ali, mas não é a verdade nua e crua, né? É o que eu escolho representar e escolho representar na minha relação com o outro, né? Como parte de uma sociedade também. É uma representação e uma construção. Eu estou construindo também a minha autorrepresentação. Aqui é a nossa biografia, os nossos e-mails, se vocês precisarem. E é isso, gente. Muito obrigada.